Bom pessoal, para mais um tutorial sobre relatórios da plataforma 3CX. Agora nós vamos analisar os agentes, ou seja, aqueles usuários que são as PAs no seu call center. Temos dois relatórios muito importantes sobre estatísticas de agentes, que no caso seriam estatísticas do agente da fila e histórico de login do agente. O primeiro relatório ele vai mostrar o desempenho de cada um dos seus atendentes, ou seja, o tempo de login, as ligações que foram atendidas, o percentual de atendimento desse usuário, quantas ligações ele atendeu em média por hora, total de toques, ou seja, o tempo que o ramal ficou tocando, o tempo médio que esse ramal ficou tocando, o total de conversas e o tempo médio de conversas. Você também consegue filtrar isso por maior tempo, clicando aqui no símbolo do filtro e aumentando o intervalo. Por exemplo, nos últimos 30 dias, nós temos uma métrica bem melhor. Assim, a gente consegue ver melhor o percentual de atendimento, ou seja, o desempenho do usuário, o tempo de login, quantas ligações em média ele atende por hora, total de toques, média, total de conversas e média de conversas. Outro relatório importante é o relatório de login do agente. Ou seja, ele vai mostrar salto a salto quando o agente se logou e se deslogou do sistema 3CX, ou seja, das filas de atendimento. Existem dois tipos de login e vocês já viram no tutorial sobre PAs de call center, ou seja, o tutorial do atendente do call center. Mas, voltando aqui, se eu clicar em histórico de login do agente, ele vai mostrar todas as vezes que cada um dos usuários se logou. Por exemplo, eu vou clicar aqui em um dos ramais, ele vai mostrar quando ele se logou e quando ele se deslogou. Por exemplo, aqui, ele se logou às 8h41 e se deslogou às 22h18 e teve um total de 22 horas de tempo de login e um total de conversa aí de cerca de 1 minuto e 54. Se você aumentar o tempo, ou seja, o intervalo, por exemplo, eu vou colocar para este mês e abrir novamente o ramal, ele vai mostrar todos os dias que esse ramal se logou e se deslogou das filas de atendimento. No caso, esse é um ramal que atende 24 horas. Ou seja, ele vai sempre se logar meia-noite e se deslogar meia-noite. E vai ter sempre um total de 24 horas de login. Mas se for qualquer outro ramal que tenha tempo de login diferente, ele vai mostrar quando ele se logou e quando ele se deslogou de forma diferente. Por exemplo, esse ramal se logou às 8h25 e se deslogou às 8h41 aqui no dia 16. Ele precisou fazer um atendimento pontual. E dessa forma você consegue analisar os agentes da fila.